Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev e hoje nós vamos fazer aqui a nossa tela de login. Então, aula passada a gente fez a tela de cadastro e agora nós vamos partir para a tela de login do nosso projeto. Se você não sabe qual projeto é esse, não sabe do que eu estou falando, nós estamos criando um projeto aqui do zero. Então a gente já construiu a nossa API, agora estamos fazendo a parte do front-end, né, a parte web com React. Então vou deixar o link aqui para você assistir e entender de que projeto nós estamos falando, tá bom? Mas antes da gente continuar, vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aquele like que vai ajudar a gente bastante. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer sugestão, enfim, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar te ajudando, ok? E segue a gente aqui nas nossas redes sociais. Então vamos lá, vamos continuar o nosso projeto. Muito bem, aula passada então, nós fizemos aqui, né, a parte do cadastro, né, o registro de um usuário novo, ok? Porém, nós usamos aqui a validação desse formulário do próprio HTML, né, passando aqui a tag required para dizer que o input é obrigatório ou não e tudo mais. Agora na tela de login nós vamos fazer um pouco diferente, nós vamos usar de fato um validador de formulário, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho, deixa eu abrir o projeto aqui, nós usamos um estado, né, lá na parte de cadastro, então a gente fez um estado chamado data, com nome, e-mail e password, né, e a gente pega os valores que vão ser digitados em cada input e a gente seta eles dentro desse data e depois, na hora que a gente clica no botão de submit, né, para chamar a API, a gente passa esse data já com todos os dados, ok? Então agora nós vamos fazer um pouquinho diferente. O que nós vamos usar? Vou ensinar uma outra alternativa, que foi o que eu falei para vocês na aula passada, né? Então nós vamos usar aqui o React Hook Form, ok? É uma biblioteca, tá? Para a gente validar formulários. Serve tanto para React como o React Native. E também nós vamos estar utilizando o Yuppie, ok? Para a gente nessa tela de login, tá bom? Também uma alternativa, Rafael, não gosto, não quero usar o React Form, não quero usar o Yuppie, não tem problema. Do mesmo jeito que a aula passada eu não usei nada, só usei ali a própria validação do HTML e joguei isso para um estado, você pode fazer isso se você quiser, mas também vou mostrar essa alternativa aqui, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui na documentação, tá? Aqui início, eu só vou pesquisar por Yuppie aqui para ser mais rápido, tá? E aqui ele mostra um exemplo para a gente, ok? De como utilizar com o Yuppie. Então é o seguinte, a gente precisa instalar o React Hook Form, o próprio Yuppie e esse Hook Form Resolvers aqui, ok? Então eu vou copiar aqui, vou no nosso projeto, vou copiar só para não escrever nada errado, só estou copiando o nome da biblioteca, né? Então, eu vou dar um yarn add, e aí eu vou colocar aqui, ó, React Hook Form, e aí eu vou colar aqui, ó, que eu preciso do @hookform/resolvers, e também eu preciso do Yuppie. Então, esses três pacotes, tá? Vou fazer a instalação, deixa eu minimizar um pouco as coisas aqui. Beleza. Vou aqui na parte do login, e vamos começar a trabalhar com esse cara aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou então fazer a importação aqui do React Hook Form. E para isso, aqui dentro, nós vamos importar o Use Form, ou seja, a gente vai usar, né, o formulário, como o nome já diz, tá? E aí é o seguinte, dentro desse Use Form, nós vamos extrair algumas informações, tá? Então, eu vou desestruturar aqui de UseForm. O que nós vamos trazer de dentro do UseForm? Nós vamos trazer o handle submit, que é a função que quando a gente clicar no botão para fazer o submit, é essa função que nós vamos chamar. E essa função vai fazer a função que a gente vai chamar, né? A função que a gente criar. Calma que se você não está entendendo, eu já vou mostrar, tá? Vamos chamar aqui também para registrar o nosso input. E aqui também nós temos o form state, que dentro do form state
eu tenho a parte de erros, para poder validar e capturar os erros de cada input. Então, se o input é obrigatório, eu preciso apresentar a mensagem, e assim por diante, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, vou importar aqui, e para fazer a importação, a gente precisa fazer desse jeito, do nosso querido Yup, ok? E aí aqui eu vou fazer o esquema, né? Eu vou colocar os meus campos. Então eu vou criar aqui uma constante chamada esquema, e ela vai ser um Yup Object, ou seja, eu vou validar um objeto, certo? Que dentro desse objeto vai ter o e-mail e a senha que a gente precisa para o login. Então, se vai ter o e-mail e a senha, é isso que eu vou colocar aqui, ó. E-mail. Como que é o e-mail? Então, eu coloco yup.string, tá? Porque tem que ser do tipo string. Se o campo é obrigatório, eu coloco aqui o required. E aí eu posso colocar uma mensagem aqui, ó, escrito campo obrigatório. Ok? E também o Yup valida pra gente do tipo e-mail. Então ele valida lá se tem o arroba, se tem o ponto, né? E aqui a gente pode colocar uma mensagem do tipo e-mail inválido, tá bom? Vou colocar uma vírgula. E qual que é o próximo campo? O próximo campo é o password, ok? A gente coloca aqui, ó, yup.string, tá? Ponto required, né? Também a senha obrigatória, então campo obrigatório, ok? E aqui no caso da senha, é interessante a gente colocar o mínimo que precisa para essa senha. Não poder colocar, por exemplo, 2 caracteres, né? 1, 2, um número. Então, no mínimo 6. Então, eu passo aqui, ó, min, tá? De mínimo. Passo o número que eu quero, ou seja, a senha tem que ter no mínimo 6 caracteres, tá? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem problema, mas tem que ter no mínimo 6 caracteres, tá? Eu coloco o número, passo uma vírgula e coloco a mensagem, caso tenha menos que 6. Então, eu coloco aqui, ó, mínimo, por exemplo, 6 caracteres, ok? Show? Só isso, tá? E, para a gente finalizar essa parte aqui de configuração, né? A gente tem que fazer o seguinte, importar da biblioteca hook form -resolvers, e aqui ó, eu tenho que colocar um barra yup, né? Porque esse cara aqui, você pode validar ele com várias coisas. Então eu vou colocar um barra yup, porque eu estou dizendo que a validação que eu vou usar é do yup. E aqui dentro, a gente importa o yup resolver. E aqui nesse useform, onde a gente importou tudo isso, o que a gente precisa fazer? Eu preciso vir aqui, ó, colocar um resolver, ou seja, qual é o resolver que eu vou usar? E aí a gente passa o yup resolver, tá? Que foi importado dessa biblioteca aqui, e aqui dentro a gente passa o esquema, que é esse esquema que eu acabei de criar. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso aqui? Eu estou falando para o React Hook Form, que é a biblioteca que nós vamos usar para validar esse formulário, que eu importei esse useform, eu estou falando que o meu resolver é esse esquema, que é do yup. Então, essa biblioteca aqui é só para o React Hook Form entender e conseguir se comunicar com o yup, no caso que é o que nós estamos usando. Se você for usar uma outra biblioteca, né? Por exemplo, ó, você pode, vou dar um Ctrl barra aqui, tem várias, né? Você pode usar, tem até o Zod aqui, né? Que a gente já usou aqui no canal, tá? Mas vamos usar aqui o yup nesse caso. Perfeito? Então, a primeira coisa que eu vou começar a fazer é, eu vou criar um formulário, né? A gente precisa do formulário, e vou jogar isso aqui, tudo aqui, ó, para dentro do formulário. Ok? Beleza. Agora, aqui no meu form, lembrando que esse form é só um form do HTML, tá? Eu vou passar o onSubmit, e em vez de eu passar a minha função já direto, eu vou chamar essa handle submit, que foi importada do React Hook Form, tá? Aqui, ó. Por quê? Porque dessa maneira, a hora que eu clicar, eu chamo o handle submit e ele vai fazer toda a validação dos nossos formulários. Se eu não colocar esse cara aqui, ele vai ignorar, não vai pegar as validações. E aí eu chamo isso aqui como uma função, aí sim eu passo a minha função. Então vou criar uma função chamada login, que eu não tenho ainda, vou criar agora. Tá? E só vou dar um console log aqui, por exemplo,
e ele vai receber uma informação, pode ser value, data, enfim, vou colocar data mesmo, tá? E eu vou dar um console nesse data aqui para a gente ver, beleza? O meu botão aqui de entrar, ele precisa ser do tipo submit, ok? Para a gente poder chamar. Show! Agora é o seguinte, nós vamos precisar fazer aqui um pequeno ajuste no nosso input. Por quê? Eu vou fazer a configuração e aí vocês vão entender, tá? Para ele validar os nossos inputs aqui, a gente simplesmente chama o registro, né? Que a gente importou aqui em cima, tá? Dessa maneira, nós estamos registrando este input dentro do React Hook Form. E aí a gente passa aqui qual é o nome do input, é e-mail. Assim, o React Hook Form entende que esse input está registrado como e-mail, aí ele vai entrar aqui em cima, vai validar se é do tipo string, se o campo é obrigatório, se é do tipo e-mail, se estiver preenchido, ele chama a nossa função login, tá? Mesma coisa aqui para o password. Então, a gente vai registrar esse domínio não, né? Esse input, só que esse input ele é password, né? É o nome, você tem que colocar aqui o nome que você colocou aqui em cima. Se você colocar aqui, ó, passarinho, aqui embaixo, você tem que vir aqui e registrar ele como passarinho. Senão, o React Hook Form não vai entender, tá? Se você colocar o nome que não existe aqui, vai dar erro, tá bom? Beleza? Ok, salvei, está funcionando, tá? Mas agora o nosso input aqui, ó, tá? Eu entrei aqui, ó, dentro de Components, Input, a gente precisa mexer nesse cara aqui. Por quê? Nós precisamos ter aqui uma referência. Então eu vou importar aqui, ó, do React, esse camarada aqui, para a gente fazer uma referência, ok? E agora, esse componente nosso aqui, ele vai mudar, ok? Nós vamos mudar esse cara aqui, ó. Então, deixa eu comentar ele aqui, porque ele vai ser diferente agora, tá? Nós vamos mudar. Então, eu vou criar aqui, ó, o meu input component. E agora, em vez de eu passar já direto aqui uma função, eu vou chamar esse camarada e vou começar a fazer uma configuração aqui dentro, tá? Vamos até dar uma olhadinha aqui. Deixa eu pegar esse camarada aqui. Vou até mostrar aqui a documentação para vocês. Opa, escrevi errado. React. Deixa eu ver se mostra aqui. Aqui, ó. Tá? Então, é desse jeito aqui que a gente usa. Show? No caso, você pode importar o React e aí dentro do React você pode colocar todos os hooks, né? Ou a gente pode importar direto também, tá? Não tem problema nenhum, tá certo? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa mudar aqui o nosso hook, tá bom? Nosso hook não, nosso input, perdão. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, tá? E aqui dentro a gente passa o que nós vamos receber. Nós não vamos colocar label, placeholder, não, nós não vamos, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, 3 pontos, props, porque tudo vai vir dentro de props, tá? E aí a gente só coloca o label, porque o label é separado, beleza? E a gente passa o ref aqui, tá? E aí faz o resto da configuração, né? E aí coloca aqui o nosso, coloca o nosso return, beleza? Beleza, aqui ó, eu só fiz errado, né? A gente tem que abrir chaves, tá? Só acabei fazendo o processo errado aqui, tá? E aí damos um return, beleza? E aqui dentro a gente coloca as nossas opções. Então, eu vou colocar aqui um fragmento, né? E aí sim, eu coloco o label. E aí eu recebo esse label aqui. E coloco o meu input. Ok? E aí, ó, a gente faz assim, ó. Coloca aqui as nossas props, tá? Que inclusive, ó,
A gente só precisa trocar a ordem, tá? Tem que colocar primeiro o label e depois as props aqui, tá? Você viu que estava dando erro. E também perceba que tem um ref, que é a referência, né? A gente precisa deste cara aqui para que o React Hook Form jogue essa referência aqui para dentro, tá? Então vamos fazer aqui um export default input component e beleza, tá funcionando, a gente não precisa mudar nada. Agora sim, tá tudo ok aqui, tá? Só que a gente precisa capturar os erros, então vou fazer o seguinte, embaixo do input eu vou abrir chaves aqui e eu vou falar o seguinte, olha, se existir erros, né, se existir erro, ponto e-mail, e esse ponto de interrogação, eu só estou validando se primeiro existir erros. Se existir, aí eu valido se tem o e-mail, tá? Se existir esse cara aqui, opa, aqui, meu Deus, se existir esse cara aqui, então eu vou colocar uma mensagem, por exemplo, um parágrafo, tá? Escrito erro. Eu mesmo vou escrever aqui, erro. Ok? E vamos testar esse camarada aqui. Então vamos lá, vamos abrir aqui, abrir o projeto. Assim, só falta a gente passar a classe aqui, né? Do nosso input. Então aqui, ó, falta o class, que eu esqueci de passar, que é o form control, e esse cara aqui é o form label. Beleza, voltou lá, ok? Vou clicar em entrar, ó lá, deu error, que é o erro que a gente colocou. Mas eu não quero que apareça error, né? Eu não quero. Então, no lugar desse error aqui, ó, eu vou colocar chaves, tá? Vou colocar errors, tá? Ponto e-mail ponto message. E vou salvar e agora vocês vão ver. Olha lá, tá dando campo obrigatório. E de onde ele tá tirando esse campo obrigatório? Exatamente daqui, ó, campo obrigatório. Se eu começar a digitar, ó, você vai ver que a mensagem mudou. Agora ele está dando e-mail inválido. Porque ele é obrigatório, eu comecei a preencher, então ele entendeu, né? Opa, tem valor, então já não valida mais isso aqui. Mas eu coloquei o ponto e-mail. Então, aqui está dizendo que o e-mail é obrigatório. E como o Rafael que faz para validar a senha? Do mesmo jeito. A gente coloca aqui agora, ó, se existir o erro ponto password, então eu vou exibir um parágrafo, vou pegar a minha mensagem que está dentro de errors.password.message, que é graças a o IUP, né? E aqui ele já apareceu, ó. E aí se eu digito, ele some. Se fica menos que 6 caracteres, ele some também. Rafael, mas tinha que aparecer em vermelho essa mensagem aqui. Então fica aí um desafio para você, para essa aula aqui também não ficar tão longa, criar um componente para esse cara aqui, né? Então, esse parágrafo aqui, ele não tem que estar aqui. Você pode criar um componente para ele que vai receber essa mensagem e exibir. Igual a gente fez com o button, com o input. Então, fica aí uma tarefinha para você, tá? E olha só, eu vou abrir aqui, para a gente finalizar essa aula, o meu console. Vou digitar aqui qualquer coisa. Vou clicar em entrar e olha aqui, ó, e-mail, exatamente o que eu digitei, e password, exatamente o que eu digitei. Mas, Rafael, você não está jogando isso para estado nenhum. Realmente, eu não estou jogando, né, para estado nenhum, igual a gente fez na tela de cadastro. Só que, com esse registro, o React Hook Form pega, através da função random submit, joga os valores aqui dentro e é eles que eu estou exibindo. Então, é a mágica da biblioteca aqui. Então, não precisa você ficar criando estado. Perceba que eu não criei estado nenhum aqui, tá? Não usei o state, não fiz nada. Estou apenas utilizando o React Hook Form, tá bom? Então, já fizemos a validação. Para essa aula aqui não ficar muito grande, na próxima aula a gente chama a API para, de fato, né, fazer login e receber o nosso token, tá bom? Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.